E aí, Pega Devs, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar sobre data pages, porém vamos aprender um novo conceito que é a page autopopulation. Como a gente viu nos vídeos anteriores, no momento que a gente cria uma classe, um data type, ou seja, uma classe concreta, como por exemplo a classe condomínio, são criadas três data pages de maneira automática, que são as data pages que retornam um item apenas, né? Apenas um objeto, ou seja, uma single page chamada de condomínio, por exemplo. Uma que retorna uma lista de condomínios, ou seja, um list of records, também que nós chamamos de page list, que é a condomínio list. E também tem a condomínio savable, que serve para salvar um objeto no banco de dados dessa classe condomínio. Então, a gente sabe que existem single records e list of records, ou seja, single pages e list of pages, chamada também de page list. Então, sabendo desses conceitos, a gente volta aqui para a classe do case. O nosso case de reporting, ele tem single pages e tem também page lists. E quais são essas single pages e page lists que nosso case tem? Quando a gente aqui expande as propriedades, a gente tem algumas aqui que a gente criou anteriormente, como por exemplo aqui a classe condomínio, ou melhor, a property condomínio, ela é uma single page. Significa que ela guarda apenas um objeto da classe condomínio. E aqui a issues, ela é uma page list, ou seja, ela guarda uma lista de objetos. Entretanto, como a gente vai aprender o que é o page autopopulation, basicamente é você popular uma propriedade referenciando uma data page. E como seria isso? Basicamente, o que a gente pode fazer é com que essa lista aqui, com que esse objeto condomínio, ele possa referenciar diretamente uma determinada data page, e assim que essa data page for referenciada, os dados dessa data page serão preenchidos automaticamente para essa propriedade condomínio. E como é que a gente faz isso? Existem duas opções aqui, que é a opção Refer to a Data Page e a opção Copy Data from a Data Page. A gente vai aprender qual a diferença dessas duas, mas primeiro vamos iniciar pela Copy Data from a Data Page. A opção Copy from a Data Page, ela é muito útil quando a gente quer copiar dados de uma data page em um determinado momento, em um momento pontual da transação. Como seria isso? Por exemplo, se eu estou em um e-commerce e eu quero comprar um celular, o celular tem um certo valor. E aí, no momento que eu estou executando aquela transação, aquele celular ele vai ter aquele valor salvo. Então, aquele valor ele vai permanecer até o final da transação. Ele não vai mudar. Ou seja, eu estou copiando um valor, um determinado valor, de maneira pontual, e que esse valor copiado ele não vai ser alterado, a menos que algum parâmetro dessa data page mude. Se algum parâmetro dessa data page mudar, essa cópia ela vai ser executada novamente, e aí uma nova data page será carregada com os novos dados. Eu vou executar um case para a gente ver como funciona esse copy from a data page aqui. Primeiramente, a gente vai precisar dizer qual é a data page que a gente quer copiar os dados, né? Para essa propriedade aqui, condomínio. No caso, a gente precisa copiar os dados da data page de condomínio, que é a data page que a gente já estava vendo anteriormente. E aqui, quando a gente seleciona essa data page, ele já pede o parâmetro PYGID, que é o identificador do condomínio. Então, a gente vai passar aqui aquela propriedade que a gente criou anteriormente, que é a condomínio selecionado. Vamos colocar aqui condomínio selecionado.
essa propriedade é a que armazena o valor do PyGid. E aqui eu vou salvar. Nesse momento, o que acontece aqui é que essa propriedade condomínio, que é a propriedade do nosso case type, ela vai obter uma cópia da datapage de condomínio de acordo com o identificador do condomínio que eu passar. Ou seja, sempre vai ter aquela cópia guardada, a menos que algum parâmetro dessa datapage aqui mude. Então, para a gente ver isso na prática, eu vou abrir aqui a section Personal Data, que é a section que está guardando esse valor do condomínio. E a gente viu que anteriormente aqui, nessa dropdown, a gente criou um Data Transform para poder preencher os dados do condomínio. Esse Data Transform ele não será mais necessário, já que eu já estou referenciando a datapage aqui direto para a propriedade. Eu já estou copiando os dados diretamente. Então, esse Data Transform ele não será necessário mais, eu irei apagar. Porém, o refresh da section continua necessário para que os dados sejam atualizados visualmente em tela. Então, eu vou minimizar aqui e vou salvar. E vocês podem ver aqui que essa section está referenciando o objeto condomínio do nosso case. Eu vou salvar. E agora a gente vai executar um case para ver isso na prática. Eu vou criar aqui um case de reporting para a gente ver esse comportamento. Nesse momento, a gente consegue ver aqui a lista de condomínios. Eu vou escolher, por exemplo, o condomínio Sítio dos Girassóis. E aí a gente já vê que os dados são copiados diretamente para a propriedade condomínio. Justamente porque a gente fez o copy from a data page, que está carregando uma cópia dessa data page para essa propriedade. E agora eu vou salvar aqui essa informação só para a gente guardar esse case, que é o case 52017. Esse case ele vai estar aqui na lista e a gente vai abrir ele novamente e ver o que acontece. Agora eu vou mudar esses dados aqui, que é a descrição do condomínio Sítio dos Girassóis, que é o condomínio que a gente escolheu. Eu vou colocar uma outra descrição, como por exemplo, condomínio localizado na região Nordeste do Brasil. Reparem que a gente mudou aqui a descrição. Vou salvar. E agora eu vou voltar para o nosso case. Eu vou abri-lo novamente. E aí a gente percebe que a descrição ela não mudou. Ela continua a mesma que a anterior. E por que isso acontece? Justamente pelo fato de ser uma cópia. A gente carregou uma cópia daquela database anterior para o nosso case, para a nossa propriedade condomínio. Então, é por isso que essa descrição não mudou. E quando é que essa descrição muda? Quando eu acesso essa database novamente ou quando algum parâmetro dessa database muda. Por exemplo, eu vou acessar essa database novamente aqui, Sítio dos Girassóis, e a gente vai ver que esse valor vai mudar. Aqui eu acessei a condomínio Sítio dos Girassóis, e aí vocês podem ver que a descrição mudou aqui para a descrição que eu tinha colocado agora há pouco. Condomínio localizado na região Nordeste do Brasil. Ou seja, uma nova cópia foi colocada aqui nesse case. Então, o interessante do copy from a data page é que as informações elas são sempre pontuais, elas são sempre copiadas em um determinado momento do nosso case. Eu vou salvar esse case aqui mais uma vez, que a gente vai utilizar ele novamente para poder verificar outras informações. Agora, a gente vai entender como funciona a outra modalidade aqui, que é o Refer to a Data Page. O Refer to a Data Page serve para referenciar uma data page e obter os seus dados mais atualizados. Ou seja, eu sempre obtenho os dados mais atualizados do nosso banco de dados. Então, sempre que esses dados mudarem,
essa propriedade que vai referenciar essa data page também vai mudar. Isso é útil, por exemplo, quando eu quero sempre pegar as informações mais frescas, digamos assim, de alguma transação. Então, por exemplo, se eu estou numa aplicação de ações e essa aplicação fica mudando o tempo todo um determinado valor e eu preciso sempre desse valor mais atualizado, seria interessante utilizar o Refer to a Data Page, que vai pegar sempre os dados mais atuais. Então, a gente vai ver na prática como funciona. Quando a gente clica aqui em Refer to a Data Page, a gente já diz o nome da data page, que é a de condomínio, e diz qual é o parâmetro que eu quero pesquisar nela, que no caso é o condomínio selecionado, que é o seu identificador. Vou salvar. E agora a gente vai criar um novo case. Lembrando que a descrição do condomínio Sítio dos Girassóis ainda está como condomínio localizado na região Nordeste. Então vamos lá, a gente vai criar um novo case. E aqui a gente vai selecionar condomínio Sítio dos Girassóis. Vocês podem ver que nada mudou, a gente está pegando realmente os dados mais atuais que estão lá naquele banco de dados. Vou salvar esse case novamente, 52018. Vou voltar para a tela inicial. E agora eu vou mudar esses dados aqui do nosso banco. Vou colocar condomínio localizado na região norte do Brasil. Então agora a descrição mudou e eu vou salvar. Como a gente colocou a propriedade condomínio para referenciar essa data page com os dados mais atuais, consequentemente, esses dados novos serão utilizados quando eu abrir o case novamente. Então eu vou abrir aqui o nosso case que a gente criou agora há pouco. E aí a gente percebe que a descrição já mudou. Isso acontece sempre que os dados do banco de dados, seja de uma aplicação externa ou seja do próprio Pega, mudam, ou quando algum parâmetro dessa data page muda. Então essas são as duas condições para que os dados sejam recarregados e uma nova data page seja referenciada para essa propriedade aqui, condomínio. Então a gente consegue ver aí as diferenças entre o copy from a data page e o refer to a data page. Enquanto o copy ele faz uma cópia pontual naquele momento da transação, o refer ele sempre vai pegar os dados mais atuais do banco de dados. Outra coisa interessante sobre o refer to a data page é que, como a gente colocou essa propriedade condomínio para ser refer to a data page, ou seja, obter os dados mais atuais do banco, quando eu abro o case antigo que a gente tinha feito lá para o copy from a data page, a gente percebe que os dados mais atuais eles são carregados também. Ou seja, a gente percebe que o refer to a data page literalmente está trazendo os dados novos que a gente criou no banco. Então, essas são as diferenças, né, do copy para o refer. Então, é bem interessante a gente aprender sobre page autopopulation, ou seja, autopopular páginas, porque isso facilita bastante ao preencher dados e ao obter os dados da maneira que a gente quer, seja copiando eles ou seja pegando os dados mais atualizados.